Bom, professor D'Artagnan, a gente novamente quer agradecer pela tua presença aqui conosco hoje na colaboração com o Projeto Movimente, a gente trazendo algumas temáticas sobre saúde e bem-estar. Fica muito feliz de contar com a tua expertise. Eu novamente reitero o agradecimento pela presença, depois da indicação da professora Flávia, e gostaria de te deixar à vontade para compartilhar um pouco da tua trajetória profissional, acadêmica, tuas experiências na área de pesquisa e que tu mais quiser compartilhar, por favor, fica à vontade. Olha, muito obrigado. Inicialmente, eu agradeço a indicação da professora Flávia, a participação com o Dom Diego, o prazer de estarmos aqui para falar alguma coisa sobre atividade física, exercício, sedentarismo, saúde, enfim, temas que hoje estão bastante incrementado. Isso até por conta do momento de pandemia que nós estamos vivendo, né? Isso tem impactado fortemente o hábito de vida das pessoas no mundo todo e a atividade física está diretamente relacionada a isso, né? Eu sou formado em educação física, formei na década de 70, então, portanto, eu já estou com 40 e poucos anos de atuação na área, né? Me formei na Universidade Estadual de Londrina, aqui no Paraná, região que eu atuo ainda. Na sequência, eu fiz minha formação de mestrado aí no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Santa Maria, né, em que, na nossa dissertação de mestrado, o professor Renan Sampedro, que foi meu orientador, né, nós trabalhamos com modelos matemáticos em que pudesse estabelecer alguma estimativa relacionada à gordura corporal. Esse foi o tema que eu estudei no meu mestrado. Eu concluí meu mestrado em 1984, realmente já há algum tempo. Na sequência, eu fui ao doutorado, eu concluí meu doutorado na Universidade de São Paulo, né, em que nós estudamos, eu e o professor Valdir José Barbante, que foi meu orientador, nós estudamos a atividade física, o exercício físico em crianças e adolescentes. Na sequência ainda, né, tive uma bolsa para pós-doutoramento, né, em países europeus, eu fui estudar o Eurofit na Europa. O Eurofit é um programa, né, dos países da comunidade europeia, Euro de Europa, Fit de aptidão, né, em que, naquele momento, isso nós estamos em 1997, 98, que foi a implementação desse programa. Aí eu fui contemplado com uma bolsa de estudo para, nesse estágio de pós-doutoramento, a gente acompanhar o programa, né, que foi bastante enriquecedor para a minha formação profissional, para a minha área de atuação, considerando que os países europeus já há algum tempo, né, têm essa preocupação em passar o hábito da prática de atividade física em idades jovens, numa tentativa de que isso venha a se transferir para toda a vida. Passei 2 anos nesses países e retorno. Eu sou docente universitário desde 1976. Eu iniciei minha carreira de docência universitária na Universidade Estadual de Londrina, a universidade que eu me formei, né? E me aposentei no ensino universitário, né, já em 2014. E a partir de então, eu atuo num programa de mestrado e doutorado, estrito sensu profissional, exercício físico na promoção da saúde, na Universidade Norte do Paraná. Então, assim, rapidamente, essa é a minha trajetória profissional, né? Perfeito, professor D'Artagnan. Tu mencionaste um pouco da tua trajetória já mais longa, tua experiência também fora do país e acompanhando por muitos anos programas, métodos de ensino em relação à saúde e educação física. E a gente queria perguntar justamente, até aproveitando esse gancho também mencionado da pandemia, da questão específica que a gente vive hoje, porque é muito comum a gente ver pessoas que se preocupam, de alguma forma tiveram contato ou conhecimento sobre os benefícios da educação física, do exercício físico de alguma forma, também como forma de melhorar sua saúde, até se prevenindo da pandemia em relação ao Covid.
e que geralmente têm hábitos sedentários. O que a gente queria perguntar é, existe uma forma da pessoa, de fato, saber como, de fato, começar uma atividade física e entender se a sua atividade física o torna sedentária ou não, se ela é mais passiva, se ela é mais ativa? Existem formas de classificar isso? Existem formas da pessoa se informar sobre qual deveria ser o seu nível de atividade física satisfatório, adequado, de certa forma? Sim, olha, é algo que todos nós que estamos na área, todos nós que pesquisamos, estudamos a área, estamos em busca de uma resposta, né? De início, nós temos que imaginar assim: atividade física, o exercício físico, o sedentarismo são condutas de saúde. Tá? E sendo condutas de saúde, esta pessoa, essa criança, esse jovem, esse adulto, essa pessoa de uma idade mais avançada, terá que ter isso no seu cotidiano, né? Uma conduta é algo que faz parte do cotidiano da pessoa, né? Então, eu vejo que isso necessariamente deverá iniciar nas idades mais precoces possível. Hoje se estuda até que isso se inicia na idade pré-escolar. Nós estamos falando, então, de crianças de 3, 4, 5 anos de idade, né? Para que essas condutas passem a ser do cotidiano da criança, em que ele vai se organizando, em que ele vai se estabelecendo a sua rotina, já com esta atividade, já com esta conduta, né? Com relação à quantidade, vamos pensar assim, ou a qualidade dessa prática da atividade física, desse exercício, não podemos deixar de considerar o esporte também como uma ação importante nesse contexto, o sedentarismo, né? Existem algumas proposições, sobretudo da Organização Mundial da Saúde, né? Em que nós agora, que a ciência, os pesquisadores, quem estuda isso, tenta verificar se esta é a quantidade adequada, né? Por exemplo, estou tentando colocar o seguinte: a proposta é que um jovem, né, até por volta dos 18 anos, tenha uma prática diária de atividade física, de exercício, de esporte, enfim, de um esforço físico, até por volta de 1 hora por dia, numa intensidade em que nós rotulamos como intensidade moderada vigorosa. E como que o jovem vai identificar essa atividade moderada vigorosa? Quando ele vai perceber uma alteração importante em termos de frequência cardíaca, frequência respiratória, ou seja, ele vai verificar algumas alterações das respostas orgânicas em que ele fica diferente do que se ele está em repouso, né? Quando nós vamos para a idade adulta, esse tempo, esta hora, esses 60 minutos por dia, ele vai se reduzindo, porque nós vamos adicionando outros tipos de atividade física que não a moderada vigorosa, né? Isso por conta do momento, né, fisiológico que esse organismo se encontra. Se nós pensarmos no sedentarismo, que hoje nós estamos entendendo o sedentarismo não mais como tão somente a ausência de prática de atividade física ou de exercício físico, né? Hoje os estudos têm mostrado de que os benefícios de uma redução do tempo sedentário não são os mesmos de uma prática de atividade física em maior quantidade, né? Assim como o inverso, né? Nós estamos entendendo que as agressões de um tempo sedentário maior não são os mesmos das agressões de uma falta de atividade física. E nesse sentido, nós passamos a classificar dois itens, dois conceitos bastante importantes, né? A inatividade física, a atividade física insuficiente e o tempo sedentário, né? Que também é um comportamento importante em que hoje, na sociedade moderna, nós temos que nos preocupar, nós temos que ter atenção a isto. Por quê? Porque a forma pela qual a sociedade moderna vem se organizando, né, vai impondo, desde a infância até uma idade adulta mais avançada,
esse tempo maior sedentário. Você vê, as tarefas do nosso cotidiano nos força a nos colocar numa situação sedentária. Então, nós temos que perceber que isso precisa ser interrompido, isso precisa ser corrigido. Enfim, eu vejo, como você colocou inicialmente, de que isso é uma questão de educação. Se é uma conduta de saúde, isso precisa estar, né, na agenda educacional. Então, se nós pensarmos no ambiente escolar, isso seria educação em saúde formal, seria o conteúdo de escolarização. E se nós pensarmos numa educação familiar, isso deveria estar na agenda, de condutas, de valores a ser cultivado na família. Perfeito, professor. Aproveitando também, mencionaste também a tua experiência fora do país em relação a esses programas de ensino da saúde, da educação em saúde de fato, e pensando no hábito geralmente que o brasileiro tem, principalmente em escola, por conta da proximidade com a educação física, que muitas vezes aparece na escola, mas também muito se debateu recentemente, porque alguns programas do governo também apresentavam a retirada desse programa ou a diminuição da frequência desse programa de educação física dentro das escolas, dentro do ensino público. Queria perguntar ao senhor, essa atividade física incentivada na escola, ela, além de uma recreação, claro, como algumas pessoas se identificam e levam como um hábito de vida, também é um método de ensino eficaz? Como é que a gente pode entender de referências o que se pratica lá fora, desde muito tempo, já há alguns anos, do que se pratica hoje, do que se faz no Brasil? A gente está muito atrasado em relação a essas práticas, essas políticas públicas que existem em outros países? Olha, Diego, eu não diria muito atrasado. Eu diria que nós estamos num caminho bastante diferente do que ocorre em países avançados. Hoje, eu vejo que o componente curricular em educação física desempenha um papel de destaque no âmbito escolar. Algo que no Brasil ainda não se percebeu. Nós temos uma escola ainda muito voltada a conteúdo formal. Nós temos uma escola ainda voltada àquela ideia que nós vamos formar um intelectual na escola. Então, você percebe que o nosso currículo escolar é muito carregado de conteúdo, nos diferentes componentes curriculares que nós temos, a matemática, as ciências, as humanidades e assim por diante. E, de repente, existe um componente curricular em que, em tese, ele seria responsável para a incorporação de condutas de saúde, cultivar essas condutas de saúde, para que esse jovem conseguisse perceber a necessidade de cuidar da sua saúde. Um exemplo muito claro disso, é esse momento difícil que todos nós estamos vivendo da pandemia, da Covid-19. Obviamente que não há uma pandemia, Covid-19, obviamente não seria um conteúdo escolar, mas seria um conteúdo escolar o cuidado com a saúde. E aí nós teríamos condições mais claras, nós teríamos condições mais favoráveis para enfrentar uma pandemia como está ocorrendo. Algo que em países europeus, por exemplo, socorreu. Verifique como a população, desses países europeus, até mesmo as crianças, adolescentes, assim por diante, eles estão enfrentando melhor essa situação. Veja, no Brasil, de imediato, nós estamos há um ano e 4, 5 meses com as escolas fechadas, que era necessário que isso ocorresse, mas não por tanto tempo. Isso ocorre por quê? Porque os nossos escolares ainda não têm a concepção de que precisa frequentar aquele ambiente escolar cuidando da sua saúde. É aí que nós não conseguimos abrir as escolas até hoje, a sociedade está com dificuldade de entender, o que está se passando. E eu vejo com isso que o componente curricular da educação física, ele passa a ter sentido na
no ambiente escolar, no currículo escolar, quando ele se volta à saúde. Agora, não somente a saúde biológica, nós não podemos entender saúde simplesmente não ter a doença, né, ou prevenir que essa doença venha a acontecer, né? Quando nós falamos de saúde, em termos de educação em saúde, nós estamos colocando uma definição mais ampla de saúde, saúde voltada ao bem-estar, saúde voltada à promoção de uma condição melhor, né? Não é saúde numa ideia tão somente de prevenir que essa criança, que esse adolescente esteja em uma exposição maior ao excesso de peso, por exemplo, ao diabetes, a uma cardiopatia, assim por diante. Não, vamos pensar em saúde, num cuidado dessa estrutura biológica, dessa estrutura mental, que todos nós necessitamos, né? O mundo hoje, observa, o mundo hoje valoriza a educação física nesse sentido, né? E não aquela condição que já tivemos um momento em que isso aconteceu, né? Mas isso ocorreu há décadas atrás, quando nós vamos promover a aptidão física, com aquela ideia de que se eu aprimorar a condição física dessa criança, desse adolescente, ele vai ser mais saudável. Vai, naquele momento, enquanto criança e adolescente, né? Mas não algo em que ele vai incorporar esse conceito para que ele possa levar para a vida toda, né? Então eu vejo que educação física, o Brasil está indo para um caminho diferente dos demais, né? Em que tudo indica que esse não é o caminho mais recomendável, né? Que nós precisamos reformular essa ideia de que a educação física venha contemplar em seu conteúdo também educação em saúde. Nós colocamos também a educação em saúde, por quê? Porque nós temos a educação esportiva, por exemplo, que é muito importante na formação de uma criança, de um jovem, para uma sociedade como um todo. O esporte é algo importantíssimo para a cultura de um povo, né? Mas a saúde precisa ter o seu espaço nos programas de educação física, o que, no meu entendimento, está tendo dificuldade de alcançar esse espaço. Certo, professor. E mencionaste também muito a educação em casa, complementada pela educação dentro das escolas, das instituições de ensino, e a gente percebe que muitas pessoas realmente, de fato, não têm esse hábito até certo ponto da vida adulta. Existe um momento em que se considera o sedentarismo dentro dessa área de pesquisa como algo irreversível, ou que, se iniciado em certo momento mais tardio, vá trazer a longo prazo algum prejuízo para a saúde dessa pessoa e que ela não consiga recuperar, mesmo que inicie a prática de forma tardia? Quais são os pontos de atenção que a gente deve ter para a saúde de uma pessoa que possa estar enfrentando o sedentarismo? Certo, Diego. Eu penso assim, o sedentarismo não seria irreversível, né? Eu vejo que há chance, sim. Agora, é bastante mais difícil, né, na medida em que este jovem já adotou uma rotina, um hábito de quantidade elevada de tempo sedentário, né? Você percebe que mais recentemente nos foi apresentado, né, os equipamentos eletrônicos, em que a criança, o adolescente se identifica fortemente, né? São os celulares, tablet, TV, computador, etc., né? Isso é recente na sociedade, né? Você veja que esses equipamentos não têm mais do que 2, 3 décadas, né, entre nós. E o que ocorre, né? Eu imagino que a família está com dificuldade, né, de administrar esta ação, né, com os seus jovens em casa. Então, eu percebo que a família tem dificuldade de lidar com isto, porque se nós deixarmos esses equipamentos eletrônicos à mercê da criança e do adolescente, pelo atrativo, né, de tela, da informação muito rápida, de imediata, da diversão que isso traz,
né? Da busca do contato imediato. Você veja, nós aqui no Brasil estamos em contato com o mundo inteiro pelo eletrônico. Então, isso atrai o jovem, né? E o que ocorre? Como ele passa muito tempo no âmbito familiar, no ambiente familiar, né? Esses adultos do ambiente familiar precisam administrar melhor isso, né? Hoje, o acesso ao equipamento eletrônico é fundamental na sociedade que estamos vivendo, né? Eu não consigo mais enxergar, né, alguém que viva nessa sociedade, que usufrua desse avanço todo, sem que haja o eletrônico. Mas isso precisa ser melhor trabalhado. Eu vou fazer um parênteses aqui nesse comentário em algo que me chamou muita atenção, né, com relação a uma exposição nesse sentido, né? Por exemplo, há 50, 60 anos atrás, né, o trânsito, veículo motorizado das cidades era infinitamente menor do que é hoje. Por quê? Porque nós tínhamos um meio de transporte que hoje, nos grandes centros, nós removemos, que era o meio de transporte por animal, né? Onde havia as carroças, em que se transportavam a bicicleta daquele momento, né? O que aconteceu? Uma evolução e nós passamos ao veículo motorizado, em que hoje todas as famílias têm um, dois veículos motorizados. Você veja o trânsito que ocorre, né? E o que aconteceu com essa transição na forma de transporte, né? Não houve uma educação específica para que nós saíssemos dessa predominância de transporte por animal, a pé, bicicleta, etc., para o transporte motorizado, né? Então, nós passamos a ter acidentes com muita frequência, nós passamos a ter uma série de modificações no nosso cotidiano. E agora eu trago isto para o mundo eletrônico. Quer dizer, há 30, 40 anos atrás, nós não tínhamos à disposição, né, essa quantidade infinita de equipamentos e de opções do eletrônico, né? Então, o lazer da criança não era diante de uma tela, os nossos serviços, né, os nossos trabalhos, não era diante de uma tela, né, em que hoje passou a ser. Então, nós precisamos aprender com o que ocorreu na passagem do transporte, por animal, por veículo não motorizado, para o transporte motorizado, para essa situação. Nós estamos nessa transição. E se não houver uma educação do jovem, da criança, para lidar com o eletrônico, nós vamos ter um sedentarismo mais elevado do que nós estamos observando hoje, né? Alguns estudos que nós levantamos, né, alguns estudos epidemiológicos têm mostrado, né, de que nós estamos hoje convivendo com uma situação de que 80 a 85% da população jovem no Brasil, né, tem um tempo de sedentarismo não recomendável. E aí vem com a questão inicial que você coloca. Qual é o tempo recomendável, né, de sedentarismo? Nós temos simplesmente propostas, né? Nós ainda não conseguimos encontrar, né, uma recomendação que tenha uma validade, que tenha uma posição mais clara, né? Para exemplificar, né, nós estamos trabalhando com um tempo máximo diante de tela, né, seja computador, tablet, TV, etc., para jovens de 2 horas. Mas temos uma dúvida: este é o tempo mesmo? Né? O adulto de 4 horas. Né? Mas este é o tempo mesmo? Então, nós precisamos de estudar isso, nós precisamos avançar nesse campo, né? O que se sabe é que um longo tempo sedentário traz problemas, sim, tanto à saúde mental como à saúde física, né? Isso é muito claro. Perfeito, professor. A gente falou um pouco de redes e como isso impacta o nosso estilo de vida e até considerando o contexto da pandemia, a necessidade ainda maior de se apoiar sobre esses dispositivos, essas redes.
e a forma como as pessoas encaram a atividade física, sendo dentro de pequenos espaços que elas têm disponíveis, suas casas, seus apartamentos, ou alguma praça, equipamentos públicos que também são muito comuns. Então, uma curiosidade que a gente ficou com a nossa pesquisa é entender se as pessoas que recorrem a alguma prática ou a esses espaços, elas estão recorrendo a algo que de fato vai contribuir para a saúde delas. Esses pequenos espaços em atividades, por exemplo, com o próprio corpo, ou com pesos leves, ou nas praças públicas, que geralmente tem alguns equipamentos geralmente voltados para idosos, esses equipamentos, essas práticas são de fato efetivas para a pessoa poder aos poucos tornar isso um hábito diferente na atividade física, ou existem formas melhores da pessoa trabalhar sua atividade física, seu exercício físico, enfim, contribuir para a sua qualidade de vida? Perfeito. Penso assim, Diego. Atividade física, exercício físico, sedentarismo, tempo sedentário, é uma conduta. É uma conduta de saúde. Sendo uma conduta de saúde, ela só vai ser efetiva se voluntariamente essa criança, esse jovem, esse adulto, esse idoso optar por fazer. Então, ninguém assume uma conduta sobre imposição, sem autonomia de decisão. Isso que você coloca, é uma forma de apresentar às pessoas a atividade física. Então, neste momento, isso é extremamente saudável e recomendável. Agora, se esse esforço físico, se essa atividade física estaria contribuindo de alguma forma para o melhor estado de saúde, isso vai depender de cada caso. É isso que difere o conceito que nós assumimos de atividade física e exercício físico. Na realidade, são ações idênticas. Porém, há uma diferença fundamental no conceito de atividade física e exercício físico. A partir do momento em que eu considero aquele esforço físico, aquela ação, um exercício físico, significa que aquilo estaria programado em termos de alguns componentes, por exemplo, intensidade, volume, repetição, uma programação, para trazer uma resposta. Então, é o que nós chamamos hoje, é o que hoje se faz numa academia de ginástica. Quer dizer, alguém que procura uma academia de ginástica, ele está procurando algo que propositadamente deverá trazer um impacto a esse organismo. Enquanto que a atividade física é o esforço físico, traz benefícios à saúde, sim, sem dúvida alguma. Porém, não estaria havendo essa programação. Então, o que isso significa? Que essa pessoa tem maior liberdade de ação. E para que eu possa, voluntariamente, optar pelo esforço físico, eu preciso inicialmente ter essa liberdade de ação. Então, eu vejo que este tema, ele é um contínuo, em que nós vamos iniciar pela atividade física. A criança, por exemplo, ela vai iniciar pela atividade física porque ela vai tentar, nós vamos tentar oferecer a ela uma atividade lúdica, uma atividade no seu cotidiano, uma atividade que ela sinta prazer em executar, independentemente de controle de, por exemplo, parâmetros fisiológicos, até que ela tenha aquela aderência a esta conduta. E na sequência, por ter essa aderência, para se identificar com isto, nós vamos transferindo ela para o programa de exercício físico, em que ela continua tendo esta necessidade de opção para fazê-lo. Mas nós vamos colocando uma certa rigidez, uma certa disciplina na dose, vamos pensar assim, do esforço físico. Então eu vejo que este é o modelo que tem se usado para que nós possamos ter uma sociedade mais ativa fisicamente. Nós temos informações bastante consistentes de que, ao apresentar a atividade física a alguém que até então está num estágio de inatividade física, o exercício físico não é a melhor opção.
Nós não migramos de uma inatividade física para um programa de exercício físico sistematizado, controlado e assim por diante. Nós precisamos passar por esse processo, né? Em que muitas vezes, no meu entendimento, é o que explica esta enorme evasão que ocorre nos programas de academias de ginástica, né? Em que nós temos opções muito interessantes de esforço físico, isso até pela evolução de equipamentos, de modalidades de exercício, quer dizer, um ambiente agradável de prática de exercício, mas algumas pessoas não se identificam com isso. Por quê? Porque sai desse estágio de inatividade física para um programa sistematizado, controlado, rígido, com uma certa rigidez. Agora, é rígido para essas pessoas. Para aqueles que já passaram este processo, é o contrário, né? Este exercício físico é extremamente agradável, né? Perfeito, professor. Aproveitando que tu mencionaste um pouco sobre a individualidade e a necessidade dessa progressão de fato gradual, desse entendimento do que é atividade física e depois do que é exercício físico e os contextos de cada pessoa, qual tu acredita que sejam os maiores valores, as maiores qualidades no papel que um professor de educação física, um educador físico pode ter para de fato orientar essas pessoas que, claro, precisam de atenção à sua individualidade, aos seus contextos, na sua prática, dependendo da sua idade, nas suas necessidades, em relação ao exercício físico, que um educador físico de fato tem que promover para contribuir para a saúde dessas pessoas. Motivação. Insisto, né? Atividade física, exercício, sedentarismo é conduta, né? E para que a gente possa ter uma boa aderência a uma conduta de saúde, seja ela qual for, seja no campo da alimentação, seja no campo do uso de substâncias, seja o sono, né, o nosso descanso, seja atividade física, exercício físico. Nós precisamos estar motivados para aquilo. Existem teorias para isso, né, de como nós conseguiríamos alcançar esses indivíduos, essas pessoas, essas crianças, principalmente, esse jovem, né, a estar mais autônomo nesta prática. Eu insisto, né, nós só assumimos uma conduta de saúde se nós tivermos autonomia para isto. Tá? Se nós não tivermos essa autonomia, se nós nos envolvermos com aquela conduta de saúde por uma imposição, né, nós vamos permanecer naquilo por pouco tempo, né? Então, eu vejo que, além do domínio da profissão nossa de educação física, o domínio fisiológico, né, o domínio de metodologias, assim por diante, nós precisamos dominar técnicas de motivação. Eu acho que isso é fundamental. Talvez isto seja a principal razão das desistências na prática da atividade física, do exercício físico, da maioria das pessoas. Não há essa motivação. Ou essa motivação é de uma estruturação psicológica muito rudimentar, né? Por exemplo, não, eu vou à prática do exercício para que eu aprimore a minha estética. Então, o que ocorre? A partir do momento em que eu estou convencido que a minha estética já melhorou, que a minha imagem corporal já está melhor, eu abandono aquilo. Não, vamos precisar trabalhar com uma estruturação motivacional onde prevalece ações intrínsecas, onde prevalece ações em que me promovam o bem-estar, né? Então, eu vejo assim, eu vejo que hoje, para lidar com esse campo, né, a área da educação física precisa se apropriar de conceitos mais aprimorados nesse campo motivacional, né? Porque não basta ter disposição, não basta ter equipamentos, ter o espaço físico, ter tempo, né, na nossa agenda diária para a prática da atividade física ou do exercício físico, não. É preciso que haja uma estruturação motivacional, como eu coloquei há pouco, de predomínio intrínseco. Aí sim, esse indivíduo incorpora a conduta. E a partir do momento que ele incorporou a conduta de saúde, né, ele pode ter indas e vindas, né?
pelo nosso cotidiano, pelos, né, algo que venha a ocorrer eventualmente. Mas ele terá sempre aquilo presente na sua agenda diária. Não. O som não tinha saído. Bom, professor, tu tinha mencionado também, com muito afinco a conduta e a questão da metodologia que existe, que é bem pesquisada, e considerando que a gente tem um ensino muito voltado também para pesquisa e que justamente essa pesquisa tem o objetivo de retribuir à sociedade para contribuir para a saúde dessas pessoas, o que tu acredita que faltaria dentro de políticas públicas para motivar essas pessoas, para contribuir para que essas pessoas tenham maior incentivo a realizar atividades físicas, práticas de exercício físico, a fim de contribuir para a qualidade de vida em geral das pessoas e até pensando em outras circunstâncias que possam vir a ser afetadas por esse benefício de qualidade de vida, como, por exemplo, menores taxas de hospitalização ou alguma outra questão que envolva também a saúde pública. O que está sendo feito dentro da universidade que poderia ser melhor adotado pelo Estado para contribuir com a saúde das pessoas? Perfeito. Eu penso assim, para nós, no Brasil, as políticas de saúde pública, elas estão muito direcionadas à dimensão terapêutica da saúde, né? Com a ideia de que quando nós estabelecemos, quando nós fazemos o investimento, nós fazemos o investimento pensando na saúde, né? Em que vai recuperar a doença já instalada, já diagnosticada. Então, um exemplo prático disso, né? Vamos pensar no excesso de peso, na obesidade, sobrepeso, né? Ou seja, nós esperamos com que as pessoas vão adquirir esse excesso de peso para depois intervir. E não, nós não privilegiamos em políticas públicas a dimensão preventiva no campo da saúde, né? Ou seja, ações que vão diminuir o risco, né, da disfunção, do desfecho da doença ocorrer. E o que ocorre com isso? Nós estamos sempre trabalhando com a doença no campo da saúde. Então, as nossas políticas públicas, por exemplo, é para intervir, para que diminua, para que esta pessoa que já apresenta o desfecho, a doença, ela pode ter atendimento, né? E não ao contrário, né? Ou seja, me parece que não há um investimento em termos de políticas públicas no campo educacional, né? No campo para que a população entenda esse aspecto, né? Você veja até um outro exemplo que a gente usa com muita frequência, são os nossos planos de saúde, seja eles privados, seja eles públicos, né? Quando que alguém usa o seu plano de saúde? Quando ele tem a doença. E não, nós não usamos o plano de saúde para que eu possa prevenir que a doença ocorra. Aliás, se nós formos procurar um entendimento no plano de saúde que nós temos, seja privado ou público, quase que certo, né, que como eu não tenho nenhum diagnóstico ainda da doença, o plano de saúde vai me mandar voltar, ficar doente primeiro para depois ser atendido. Esta é a diferença em termos de políticas públicas no campo da saúde que nós estamos presenciando, estamos vivendo aqui no Brasil, com políticas públicas de saúde de outros países mais desenvolvidos, né? As ações nesses países mais desenvolvidos é mais direcionada à dimensão de prevenção, de prevenir em que o desfecho, em que a doença ocorra. E nós não, nós estamos aguardando que isso aconteça, né? Então, agora nós temos políticas, por exemplo, de impostos, né, nos alimentos não saudáveis, né? Não seria mais recomendável nós educarmos a sociedade para ir em busca de um alimento saudável do que agora nós temos que aumentar os impostos?
Nós temos uma legislação antitabagismo, que é a proibição do uso de tabaco. Não seria mais recomendável uma política pública para educar a comunidade, a sociedade, a não fazer uso dessas substâncias, né, em termos de atividade física e de exercício, né? No Brasil, a princípio, é bem verdade que isso tem diferenças regionais incríveis, né, e não é bem assim, mas, a princípio, toda criança e todo adolescente passa pela estrutura escolar. Em tese, é isso, né? Será que não seria mais recomendável nós iniciarmos, em termos de políticas públicas, educação e saúde no ambiente escolar? E no adulto, nas empresas, né, no nosso ambiente laboral de trabalho? Né? Então, eu vejo que nós precisamos repensar, sim, políticas públicas em saúde no país, em que nós estamos fazendo um investimento, até de cunho financeiro, extremamente mais elevado, né, no entanto, com um menor retorno. Né? Então, eu vejo, sim, que isso precisa ser reformulado. Né? Isso precisa ser repensado. Por quê? Porque, a continuar assim, não há recurso financeiro que vai atender. É o que vem ocorrendo. Nós não temos mais como atender, né, esta contingente enorme, né, de pessoas que apresentam doenças que poderiam ser minimizadas ou postergadas se tivesse hábitos mais saudáveis. Né? E eu insisto, né? Aliás, eu estou repetindo várias vezes isso. A escola desempenha um papel fundamental nesse contexto. A educação física tem muito a contribuir nesse contexto. Eu vejo que é uma das áreas da saúde, né, que exerce uma liderança muito forte nesse aspecto de educação para um estilo de vida saudável. Perfeito, professor. A gente pensa sempre quando reflete sobre o ensino escolar em algumas modalidades específicas que são mais populares e que geralmente caem no gosto, entre aspas, como geralmente as pessoas mencionam, das pessoas e se tornam hábitos, enfim, que as pessoas levam para a vida. Existem atividades que são mais recomendadas do que as outras, pensando também na necessidade, por exemplo, de uma pessoa que já enfrenta algum tipo de doença, ou já enfrenta, por exemplo, alguma deficiência física e precisa de alguma atenção maior. Existem modalidades mais recomendadas do que outras, ou pensando nessa questão de atividade física, exercício físico e essa transição que a pessoa pode gradualmente avançar e absorver hábitos de prática física de acordo com o que de fato conseguir aderir, com de fato conseguir praticar. Existe algo mais recomendável? Olha, eu julgo de que quem precisa eleger a modalidade de prática da atividade física e do exercício é o próprio executante. Aí que, mais uma vez, eu destaco o papel do professor de educação física nesse ambiente escolar. Cabe a ele oferecer esse leque maior possível para que este jovem faça essa opção. E isso tem uma associação muito estreita, tem uma relação muito estreita com o aspecto cultural. Eu julgo que o Brasil, por natureza, tem uma cultura esportiva. Veja que quando nós apresentamos o esporte ao jovem, ele imediatamente adere. Ele pode, na sequência, ocorrer algo em que ele vai se afastando dessa prática. Mas ele se envolve. E por quê? Pela ludicidade. Quer dizer, uma ação lúdica apresentada a uma criança, uma ação lúdica apresentada a uma criança, a um adolescente, tem mais chance de aderência do que uma ação em que há um certo rigor. Porque a criança e o adolescente, por natureza, ele é lúdico.
Então, ele está mais, ele apresenta, ele está mais predisposto a assumir aquela ação, né? Então, eu vejo que nós, desde a infância, passando pela adolescência, até a idade adulta, nós precisamos ofertar as ações para este indivíduo, né, para que ele faça a sua escolha. Por quê? Porque eu insisto, o indivíduo só vai ter uma prática satisfatória, favorável, prazerosa de atividade física e de exercício físico se ele voluntariamente optar por aquilo. E ele vai optar, obviamente, aquilo que ele se identifica mais proximamente, né? Então, eu diria assim para você, nós não temos como eleger qual seria essa modalidade, né? O que nós temos é que apresentar a ele isto, né? Essas várias opções para que ele faça a sua escolha, né? Para que ele tenha esta autonomia. E esta prática, eu entendo, em que ela vai se modificar ao longo da nossa vida. Quer dizer, em determinadas idades, nós nos identificamos mais com aquela atividade, até porque o nosso grupo de convívio social, os nossos pares estão envolvidos com aquilo, então a gente tem uma aderência maior, né? Num outro momento da nossa vida, né, em que nós estamos vivendo algo específico da idade, né, do contexto social que nós estamos inseridos, então nós fazemos opção por outra. Então a pessoa precisa ter essa autonomia. Hoje, por exemplo, para alguns segmentos da sociedade, prevalecem as academias de ginástica. Muito interessante. Mas vocês percebam que muitas pessoas preferem não ir a uma academia de ginástica para atender a sua necessidade de atividade física, mas vai ao parque, né? Pratica essa atividade física em família, com seus pais de família. O adolescente, assim, né? Adolescentes que se identificam fortemente com as atividades de academia de ginástica, mas outros já se identificam com o esporte, né? Um terceiro grupo se identifica com os colegas para ter uma atividade física mais informal, né? Então eu vejo assim, que nós temos que apresentar isto ao jovem, né? Na expectativa de que ele faça essa opção, conheça essa opção e tenha autonomia para, ao longo de toda a sua vida, ele ir adaptando ao momento em que ele está vivendo. Perfeito, professor. A gente está se encaminhando para o final da conversa e a gente sempre pede, professor, para algum entrevistado que participe do projeto, alguma informação ou algum conteúdo ou alguma experiência, às vezes é um relato, é um estudo de caso, é alguma experiência prática que tenha tido recentemente, que seja relacionada ao tema e que tenha gostado de estudar, de conviver, de vivenciar, e que talvez seja interessante para o público que vai assistir a entrevista, que vai assistir ao material, aos vídeos, goste, leia, ouça e depois pesquise com mais profundidade, enfim. Teria algo que o senhor gostaria de compartilhar, acredita que seja importante dentro da área da educação física, dessa temática que a gente está trabalhando hoje, que tu acredita seja relevante para o público que vai assistir? Ótimo. Olha, na minha vida acadêmica, na vida profissional, eu venho atuando nesse tema já há alguns anos, se não décadas, né? E atualmente, como eu coloquei anteriormente, nós estamos atuando num programa, estrito sensu, mestrado e doutorado, né, em exercício físico na promoção da saúde, né? E recentemente, este material nós disponibilizamos, né, em janeiro deste ano, de 2021, né, um material eletrônico, né, um e-book, em que eu recomendaria a todos que tivessem acesso e que ali estariam, né, de forma mais detalhada, de forma mais direcionada, né, a esse tema, atividade física, exercício físico, sedentarismo e sua relação com a saúde, desde as idades mais jovens, mais precoce, né, até a idade mais avançada, né? Todos poderão ter acesso a isto. Eu acredito que eu posso compartilhar aqui na Claro, tela, professor, à vontade, por favor. né? Se eu conseguir aqui, olha, né? Então, este é o material, né, que pode ser encontrado, né, neste site, né, em que os interessados podem
baixar esse arquivo, né, um arquivo eletrônico, em que, neste material, tenta abordar esta temática de uma forma mais detalhada, mais específica. Então, nesse momento, talvez isso que eu recomendaria. Por quê? A literatura brasileira com relação à atividade física, exercício e saúde, ela é bastante farta, ela tem publicações muito interessantes, né? Mas muitas vezes ela se volta especificamente ao esporte. E nesse material nós abordamos o esporte também, mas o foco principal é a atividade física habitual, de cotidiano das pessoas, e são os programas de exercício físico que, via de regra, nós procuramos nas academias de ginástica, nas clínicas de exercício. E nós temos parte desse texto que trata da dimensão preventiva, que eu comentei há pouco, da dimensão preventiva em termos de políticas públicas voltadas à saúde. Então, isso talvez seja interessante para aqueles que queiram tratar esse assunto de uma forma mais aprofundada. Maravilhoso, professor. Com certeza algumas pessoas certamente vão poder fazer bom uso, e como tu reforçou muitas vezes durante a entrevista, e acho que é importante a gente sempre lembrar isso, a ideia do projeto também é justamente com esses conteúdos apresentados de uma forma um pouco mais acessível, um pouco mais lúdica, de fato incentivar a autonomia. É um termo que a gente recorre muitas vezes e que volta muitas vezes com todos os entrevistados, justamente cada um dentro de sua particularidade, dentro do seu tempo, no contexto que a gente vive, poder conhecer um pouco mais sobre cada assunto de forma autônoma para poder tomar as melhores decisões para si, dentro de cada individualidade que existe, né? Então, isso é muito importante. Professor, para a gente encerrar a entrevista, de novo, reitero, agradeço a tua presença aqui conosco, compartilhando um pouco da tua expertise, e deixo à vontade para tu compartilhar qualquer mensagem ou qualquer recado que tu queira deixar, alguma indicação, qualquer mensagem que tu queira compartilhar com o público que vai assistir ao vídeo também, deixa à vontade. Bom, muito obrigado, Diego. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, muito interessante o projeto de vocês, o convite, a oportunidade de estarmos aqui tratando de algo que nós temos uma forte adesão, até porque é o nosso tema de estudo, de intervenção profissional, e desejar sucesso ao programa. E vamos destacar de que, se nós conseguimos fazer com que a sociedade se torne mais ativa fisicamente, seguramente nós vamos ter menos gastos financeiros em termos de saúde, nós vamos ser mais felizes, nós vamos ver uma população mais feliz, com percepção de bem-estar mais elevada, em que, com um investimento de menor custo, o grande problema na saúde no mundo inteiro hoje é custo, é dinheiro. Se nós não encontrarmos uma alternativa que possa minimizar a necessidade deste investimento financeiro, nós não vamos conseguir promover saúde. E isso passa necessariamente por condutas de saúde. E nesse aspecto, a área da educação física é privilegiada na sua intervenção. Então, eu vejo que isto passa pela nossa formação de profissionais na área, isso passa pelos nossos estudos, pelas nossas pesquisas e, fundamentalmente, pela atuação dos colegas de educação física no mercado de trabalho. Perfeito, professor. A gente encerrando a entrevista, novamente reitero o agradecimento por compartilhar com a gente. Espero que o pessoal em casa possa aproveitar esse material, essas dicas, essas informações, até para se motivar, ter a oportunidade também de conhecer mais sobre a profissão e, a partir disso, ter maiores benefícios para a sua saúde, enfim, para a sua vida. Espero que seja muito proveitoso para todos. Muito obrigado, professor. Obrigado, foi um prazer.